Bom dia a todos. O Hospital do Rim está comemorando 26 anos agora. Nós estamos fazendo essas reuniões no primeiro semestre desse ano, entendendo a linha de cuidado integral da doença renal crônica no SUS. Até nós conversamos sobre a maravilha que é o Programa de Saúde da Família, o que principalmente a gente de saúde, que conhece a sua comunidade todinha, conhece as dificuldades da sua comunidade. Nós contamos com o apoio da Fundação Oswaldo Ramos, da Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, do Sistema Nacional de Transplante, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Hoje nós temos o professor Domingos Machado, que é professor de nefrologia em Portugal e que acompanha frequentemente essa reunião. O professor Gilberto Natalini, que é o vereador aqui em São Paulo, que trabalha basicamente assim nas questões de preservação do meio ambiente. E uma honra de contar com o Dr. Magnus, que é diretor da Escola Paulista de Medicina aqui. Magnus, muito obrigado pela sua presença. E a doutora Jaqueline, que é a diretora técnica do Hospital São Paulo, que está dando um fôlego enorme nas atividades do Hospital São Paulo, que é uma atividade invejável que ela está fazendo. Então, hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento da força de trabalho e a formação do nefrologista dentro daquela linha de cuidado que nós estamos discutindo desde o início do ano. Nós convidamos o Dr. Rodrigo Cariri, conhecido como Dr. Cariri. Ele é médico da família mesmo, ele trabalha na ponta, no Programa de Saúde da Família, e ele é graduado no ano 2000, fez mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Ramos, a Fundação Oswaldo Cruz, em 2022, doutorado. E ele é secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria inicialmente já te agradecer, Cariri, pela sua presença aqui, uma honra muito grande, não só aqui para nós, para a Fundação Oswaldo Ramos, como para a SPDM, Hospital São Paulo, e para a Escola Paulista de Medicina, e o diretor está aqui presente para poder recebê-lo. Então, muito obrigado mesmo, e, como eu disse, essa apresentação fica disponível depois no YouTube. Obrigado. Então, obrigado mais uma vez. Queria agradecer também, porque assim, eu sou um professor em abstinência. Então, Lúcio, lá em Brasília, eu não posso ver um quadro branco, porque quero juntar a turma toda para fazer muita saudade de estar nesse espaço. Então, vocês me desculpem a empolgação e interrompam, por gentileza, porque se deixar, eu vou falar um bocado aqui, devido a essa abstinência de sala de aula. Como a gente vinha batendo um papo antes de começar agora oficialmente, eu vou apresentar para vocês algumas informações para provocar uma discussão. Então, convidar todo mundo para o debate sobre essa situação. Os dados são do Sistema Nacional da Residência Médica, estou vendo que tem muito residente aqui. Esse sistema é o sistema com o qual nós fazemos a gestão dos programas de residência no Brasil. Esse sistema de residência médica é um sistema bastante consolidado, no Brasil. Ele é chamado de padrão ouro. E eu gosto de trabalhar essa palavra, Lúcio, padrão ouro, porque a maioria das pessoas que usam o nome residência ao padrão ouro da formação, Magnus, elas falam que isso tem um sentido que é a melhor forma de se formar especialistas. Mas a gente tem um uso diferente, na medicina para esse conceito de padrão ouro. Vocês conhecem, vocês lembram da prova de residência. E devem usar esse padrão ouro ainda, espero que ainda nos seus TCRs, nos seus TCCs. Padrão ouro é a referência que a gente usa para calcular valor preditivo positivo e negativo de qualquer exame. Então, por exemplo, um padrão ouro para o câncer é a patologia. Com a patologia, eu vou calcular sensibilidade e especificidade de uma mamografia, de um PSA, de uma alteração sorológica para o câncer. E vou dizer que aquele exame é sensível, específico e tal, percentual, comparado a um padrão ouro. Então, o padrão ouro não é somente a melhor forma de formar especialistas. O padrão ouro da residência no Brasil significa que a residência ela disciplina o regime de atuação especializada.
Isso quer dizer que a residência médica no Brasil, ela é quem define quem é e quem não é especialista. Então, por exemplo, a gente sabe que a nefrologia é uma especialidade médica no Brasil porque ela é reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica e existe um programa de residência de nefrologia. Mas a harmonização glútea não é. O transplante capilar, apesar de que hoje existe uma demanda para que o transplante capilar se torne uma área de atuação, tanto da dermatologia quanto da cirurgia plástica, não é. Então, eu posso dizer que eu sou especialista em transplante de cabelo? Não, não posso. Nem de harmonização glútea. Mas nefrologia, com certeza. Então, isso é um sistema bastante consolidado no Brasil nesses dois sentidos. A gente tem segurança do profissional formado na residência e ele estabelece os limites da atuação. Ele oferece parâmetros para a sociedade na hora de contratação. Então, professora, quando a gente vai contratar alguém para o Hospital São Paulo, a gente vai procurar um especialista que tenha reconhecimento na residência médica, que tenha um RQE, que é aquilo que está estabelecido ali naquele padrão. Mas, por outro lado, nós temos um sistema, em alguma medida, obsoleto. Obsoleto na perspectiva da gestão acadêmica. E eu estou contando essa história toda para me desculpar com a imprecisão dos dados que eu vou apresentar para vocês. Esses dados são extraídos do Sistema Nacional de Residência Médica, mas tem um bias aqui, tem um desviozinho de informação. Porque, por exemplo, a gente sabe o número de vagas autorizadas, mas a gente não consegue, com precisão, afirmar o número de vagas oferecidas em editais no Brasil. Porque os editais são atribuições, a seleção para os programas de residência são atribuições das instituições ofertantes. E no período anterior, de 19 a 22, nós tivemos uma grave investida contra o Sistema Nacional de Residência Médica com a desregulamentação de vários princípios. Nós perdemos 3 mil vagas de residência no Brasil, enquanto nós aumentamos mais de 20 mil vagas de estudantes de graduação, o fenômeno boca de jacaré, eu aumento a graduação, diminuo após, isso é assustador, pensando a saúde pública no Brasil, e extremamente preocupante. Ontem eu estava com o presidente do CFM discutindo essa situação. E desregulamentamos também os processos seletivos. Então, a gente tinha uma regulamentação que alguns dos colegas aqui, né, mais contemporâneos, lembram de uma exigência de um percentual de pontuação, 90% para a prova, 10% para currículo, a gente liberou geral. Então, hoje a gente tem, eu flagrei no sistema editais, buscando essa informação que eu queria passar para vocês, de programas que funcionam, a prova ela é feita, o edital fica aberto um dia, a prova acontece nas dependências do hospital, com 4 questões subjetivas para cada área. É assustador, né? Eu fazer 4 questões de clínica médica, 4 questões de cirurgia, 4 de pediatria, dissertativa, dentro de uma sala de aula, recolhe a prova, no outro dia sai o resultado. Sabe bem o que significa isso, né, Lúcio? E aí a gente está correndo atrás do prejuízo, tentando novamente regulamentar essa situação e modernizar esse sistema de informações que tem mais de 20 anos. Então, as informações que eu vou apresentar para vocês são as disponíveis e elas têm erro. O erro principal aqui está no número de vagas autorizadas para o número de vagas oferecidas. Pra vocês entenderem no mundo prático o que significa isso, ao credenciar um hospital para oferta de residência médica, eu autorizo que aquele hospital tenha X vagas, mas o hospital pode colocar até X vagas no edital. Então, se naquele ano ele entende que não tem condições de receber o número total de residentes, ele pode oferecer menos, e a gente na Comissão Nacional não sabe isso. Então, porque quem controla acesso e matrícula dos residentes são as instituições. Tudo bem? Então, vamos primeiro dar uma olhada no que a gente tem de números de vagas. Nefrologia, então, especialidade tronco. Nós temos 347 vagas de residência em nefrologia autorizadas no Sistema Nacional de Residência Médica no Brasil. E temos
essas 347 vagas estão oferecidas em 116 instituições. Atualmente, dados de ontem, do CIS-CNRM, nós temos 228 residentes em R1 e 193 em R2. Isso faz uma ociosidade de 34% de vagas no R1 e sobe para 44% de vagas no R2. O que vocês acham disso? É bom, né? Tem menos gente fazendo neve. O mercado está um pouco restrito para quem é nefrologista. Então, eu estou colocando essa discussão, essa situação ela é confortável junto de outras especialidades no Brasil. Então, o que é assustador para a gente, veja, se tudo der certo, em março do ano que vem nós vamos formar 200 nefrologistas para o Brasil inteiro. Aí eu lhe devolvo a pergunta, é suficiente? Pode ser suficiente em uma determinada região e na outra região onde a atração para ele trabalhar naquela determinada região menor, por uma questão familiar, como se aloca toda a sua família, e vai faltar nefrologista. Mas pensando em 200 milhões de habitantes, 200 residentes. Dá um residente para 1 milhão de habitantes. É razoável? 1 para 1 milhão? A gente espera construir essa resposta junto, Lúcio. Eu vim aqui, como eu falei, para aprender também. Nós não temos, no Ministério da Saúde ou da Educação, notícias de parâmetros internacionais dessa conta. Da conta de quantos nefrologistas nós temos e da conta de quantos residentes nós precisamos formar, dado o turnover de especialistas, né? O envelhecimento da especialidade, adoecimento, afastamento, aposentadoria e morte. Mas, a priori, é um especialista para 1 milhão de habitantes. Nós estamos falando de que de hipertensão por baixo, nos melhores lugares do Brasil, 25% da população, então seriam de 1.250.000 pessoas com hipertensão para um nefrologista em formação. No diabetes, 8, 9, 10%, seriam 100.000 diabéticos para um nefrologista em formação. Entendendo que desses, né, há um grau importante de comorbidade, hipertensão e diabéticos, que são o seu público-alvo preferencial, vamos dizer ali que pelo menos, né, 50, 100.000 pessoas para um nefrologista em termos de público-alvo. A situação da nefrologia, comparativamente no Brasil, é uma situação, acreditem, confortável. Quando a gente vai falar da área de atuação de transplante, nós temos apenas 33 transplante para nefrologia, porque a gente tem transplante para uro, para pediátrica e para nefro, né? Então, transplante ano adicional para nefro são 3 vagas em apenas 18 instituições e nós temos apenas 12 residentes fazendo. Tem alguém aqui que está fazendo transplante? Então, vocês estão naquele universo das 12 seletas pessoas. Dá para fazer uma Santa Ceia. Então, dá para fazer uma Santa Ceia com as 12 apóstolas. E isso dá uma ociosidade de 63%, né, de vagas ociosas. Então, a priori, sim, a necessidade não seria de abrir novas vagas, nem na nefro, nem no transplante. Vai ficar disponível, viu, a apresentação. Quando a gente fala de nefrologia pediátrica, então, a gente vai ter um problema. E vou explicar essa equação daqui, ó. É porque no nosso sistema, que eu falei para vocês, que é estável e muito consolidado, temos um problema de dados. Então, como se trata de um ano adicional, ou para nefrologia ou para pediatria, há programas que vão lá no sistema e colocam como R1 do seu programa de nefropediátrica. E tem outras pessoas que colocam como R3. Então, eu precisei fazer uma soma, porque nós temos 5 R1 no sistema, 7 R2
22 R3 e 11 R4. Então, eu tenho que somar R1 com 3, 27, R2 com 4, 18, para calcular a ociosidade, que em 59 vagas apenas, a gente tem 34% de ociosidade no primeiro ano, o que sobe para 69% no segundo ano. Alguém de nefropédia aqui? Então, veja que a situação ainda é mais confortável para a senhora, doutor. Mais do que na... Esse é o quadro de distribuição de nefrologistas no Brasil, extração do CNES também de ontem. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, outros vieses no cadastro, porque aqui é uma informação autodeclarada. Então, o serviço, quando abre, seja ele público ou privado, ele precisa ter o cadastro no estabelecimento e no ato de cadastramento ele informa a equipe. E a equipe é informada por CBO, por ocupação. Então, eu não tenho um crivo preciso aqui de que o profissional tem a especialidade. Eu tenho a notícia de que ele declarou a especialidade, o gestor que preencheu. Então, eu não sei, por exemplo, se essa especialidade foi conferida por residência ou se foi conferida por título de especialista RQE. Também não sei se esse profissional não tem, se ele não está registrado como sem ter, porque é o gestor quem declara. E aí, reparem que hoje, os nefrologistas brasileiros, aqui vocês vão ver o percentual de atuação no SUS, sim, e não, quer dizer, aqui, 5.017, e, me perdoem, isso aqui é o número de vínculos, não é o número de nefrologistas. Eu vou apresentar mais detalhadamente essa informação adiante. Então, quer dizer que nós temos 16.600 vínculos, 5.000 deles no sistema privado e 11.000 deles no sistema público. Onde é que mais tem nefrologista no Brasil? No Hospital Geral. Veja que por essa tabela é muito difícil de eu dizer aonde atua. No Hospital Geral, ele está no ambulatório, está na enfermaria, está na diálise, está na UTI. Onde é que está? Ele vai aparecer no cadastro do Hospital Geral. Em segundo lugar, nós vamos ter os centros e clínicas de especialidade. Aqui eu acho que é mais fácil a gente cravar que é clínica de diálise, né? Ainda vai ter profissionais atendendo em unidade de saúde da família, centros de saúde, unidade básica, em policlínicas, o que eu considero extremamente pouco, né, para o padrão de adoecimento da nossa população. Isso está repetido. Eu estou voltando. Bom, vou te pedir uma gentileza, Renato, se tu puder clicar aqui nesse site. O CENITES é uma iniciativa do Ministério da Saúde para democratizar o acesso à informação. Eu acho que tu tem que segurar no Ctrl para tocar. Pronto. Aí eu trouxe assim para poder passar a ferramenta para vocês, para que vocês possam explorá-la, né? Essas informações são públicas, estão disponíveis, fazem parte do esforço do Ministério da Saúde em fazer aquilo que eu falei, que é o dimensionamento, né? Para a gente poder calcular quanto é que a gente tem, qual que é a necessidade de especialistas. Isso está pronto, disponível, online, para todas as profissões da saúde. Por acaso, tu tem um mouse sem fio, que aí eu posso ir manuseando. Então, vocês podem ver esse dimensionamento por profissão, por especialidade, por área de trabalho, né? E aqui a gente vai para a força de trabalho. Vejam que ela é informada a partir do Código Brasileiro de Ocupações, e isso também é a justificativa ou a razão de por que eu não trouxe as informações da nefroped ou do transplante, porque não existe CBO para essas áreas. Então, nós estamos encaminhando para o Ministério do Trabalho a solicitação da criação dos CBOs das especialidades pediátricas. Quando a gente foi fazer esse dimensionamento, por exemplo, da neonatologia no Brasil, foi que a gente descobriu. A gente queria saber quantos neonatologistas a gente tinha e como é que estava a razão de neo e pediatras de sala de parto. E aí eu fui fazer a pesquisa, como eu fiz essa para vocês, e aí descobri que não tem CBO do neo, só pediatra. Então não tem como eu separar. Então, vocês conhecerem o painel
nós temos 3.220.000 trabalhadores de saúde no Brasil, né, com um crescimento médio anual de 4,55%. Está aqui o gráfico de crescimento do número de trabalhadores e trabalhadoras. A distribuição, isso é o geral, tá, gente? Isso vai de ACS, técnico de enfermagem, a neurocirurgião. Mas aqui embaixo, veja como a força de trabalho é predominantemente feminina na saúde, ou que não vale a mesma coisa para a medicina. Aí aqui a gente pode selecionar uma das profissões e ver como que é na medicina. Então, na medicina, nós temos 529.000 trabalhadores no Brasil, 441.000 trabalhadores no SUS, tá? E aqui é CPF, não é vínculo. Aí, olha como muda a distribuição, a gente ainda é uma profissão majoritariamente masculina, mas pela pirâmide etária vocês veem que há uma transformação, né? Há uma feminização, vocês verem que nas idades mais jovens, né, a gente já tem mais mulheres do que homens, então esse é um fenômeno que está em transição. E aí, quando a gente vai olhar para a medicina, a gente pode olhar também para as especialidades médicas. E aí eu vou pedir aqui para a gente ver o médico nefrologista, para a gente entender um pouco mais detalhadamente como é que está essa distribuição. Porque eu apresentei o número geral, né? E eu queria mesmo, Lúcio, era encorajar todo mundo a ficar brincando aqui com esse painel para ver em suas áreas, né? E também passar a ferramenta para vocês aqui na escola, para que a escola possa fazer esse debate, né? Aqui a gente vai poder fazer essa discussão por região do país. Olha, o mapa já vai mostrar a distribuição por estado, né? E na razão por habitante, a partir da população do censo ainda de 2022. Então, nós vamos ter 0,04. Alguém lembra da continha que eu estava fazendo de 200? 1 para 1 milhão, né? Invertida ela aqui hoje, isso é o número de profissionais que estão atuando. Então, nós temos um nefrologista no Brasil para cada 0,04 nefrologista para cada 1.000 habitantes, né? O lugar onde mais tem é no Distrito Federal, né? E o lugar onde mais falta é no Pará. E aqui vocês vão ver pela coloração a gradação de onde tem mais e onde tem menos, né? Bom, vamos dar uma olhadinha mais aqui em outros detalhes. Os 5.934 trabalhadores, se lembram daquela outra planilha que eu apresentei? Estão distribuídos em 16.766 vínculos, com uma média de 2,83 vínculos, e uma carga horária média nestes vínculos de 13,71 horas semanais. A gente faz uma conta, que é pegar isso daqui e corrigir isso daqui para full-time equivalence. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 2.700 profissionais em 40 horas. Porque é a conta mais precisa, né? Para eu ver o dimensionamento, é saber que 5.934 nefrologistas que atuam hoje no SUS, eles valem 2.700 nefrologistas de 40 horas. Então, é aquela conta de 0,4 por 1.000 habitantes, na verdade, é menos de 0,2 por 1.000 habitantes. E aí a gente vai ver... cadê a pirâmide dos nefrologistas? Também aquele mesmo fenômeno, né? 3.000 já são mais mulheres do que homens na nefrologia, 2.781 homens com essa distribuição etária. Então, os homens são bem mais velhos, né? Então, a nefrologia mais professores, são mais professores do que professoras. Mas aqui, quando a gente começa a partir dos 40 anos, aí você vai ver, ó, 20 a 16, 19 a 14, 12 a 7,
0706. Então, isso é um fenômeno que está acontecendo em toda a medicina, mas também aqui. Distribuição por estados do país, com percentual, 28,72% dos nefrologistas do Brasil estão em São Paulo. 53% na região sudeste. Sejam bem-vindos ao Nordeste. É um lugar que acolhe muito bem as pessoas. Quem estiver pensando em concluir sua formação e procurar um lugar onde vai ter, né? Olha só, Alagoas, tem praias maravilhosas, Sergipe, nem tanto, as praias não são tão legais. Não. Mas vocês vão ver que a gente tem uma distribuição bastante desigual no Brasil. Então, num primeiro momento, essa é o diagnóstico. Posso voltar aqui para a apresentação. Aí, pronto. Alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade. Saibam que estão diante de um professor abstêmico com muita necessidade de aula. Sobre essa primeira parte, que tem mais. Não, né? Pode continuar aqui nas perguntas das 9 horas, tá. Aí nós fazemos perguntas. Bom, preciso ter em tela também a matriz de competências da nefrologia. Eu peguei aqui só objetivos gerais específicos, mas ela está na Resolução 32 de 2021 da Residência Médica. É uma competência, uma matriz de competência razoavelmente atualizada, né? Mas hoje as especialidades médicas estão avançando para organizar as suas matrizes de competência num conjunto, um conceito que eu vou apresentar para vocês, depois a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, nas chamadas Entrustable Professional Activities. Então, atividades profissionais confiáveis ou confiabilizadoras. É como se a gente pegasse a matriz de competências e a gente sistematizasse essas competências gerais em competências específicas bem delimitadas, que envolvem todas as dimensões das competências, atitudes, habilidades, conhecimentos, capacidade de comunicação, empatia, capacidade de liderança, tudo isso em torno de uma ação que poderia ser o manejo clínico de um paciente em diálise peritoneal, por exemplo, né? Então, tudo que envolve aquilo, em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e liderança e outras coisas, a gente organiza como uma EPA. A EPA, ela tem uma finalidade de organizar os processos educativos e avaliativos. Então, a partir da delimitação mais clara da EPA, a gente consegue avaliar bem precisamente se o profissional sabe ou não fazer aquela atividade. E eu consigo avaliar melhor ou em situações de simulação ou em situações reais. Então, o que a gente está passando nesse momento é por um movimento de revisão de todas as diretrizes curriculares, as matrizes curriculares. A nefrologia não tem pressa para fazê-lo, né? Porque ela está bastante atualizada. Mas é um momento oportuno para pensar essa discussão que eu vou introduzir um pouco agora, né? Já falei um pouco na perspectiva mais numérica, né, quantitativa, e falar da matriz de competência, falar um pouco dos componentes mais qualitativos, porque talvez, né, a gente não tenha necessidade de mais nefrologistas no país, mas talvez a gente possa ter necessidade de qualificar a formação ou a atuação em algumas regiões. E essa também é uma pergunta que eu quero dividir com vocês. Eu acho que são desafios, trago para a gente discutir, primeiro, o que eu trouxe, né, de dimensionamento, eu apresentei para vocês as informações que a gente tem disponível agora, a necessidade da construção e parametrização, né, internacional, que eu falei anteriormente, a necessidade, definir necessidades estaduais, regionais e municipais, cruzando com a capacidade de serviços. Mas o debate qualitativo, eu introduzi mais cedo, é um debate sobre qual deve ser a atuação do nefrologista no Brasil. O que a gente espera da atuação do nefrologista no Brasil diante daquele mercado de trabalho, do padrão de adoecimento da população, dos indicadores que a gente tem.
E a necessidade, que para mim é isso, estou botando na baila para a gente discutir, de construir ou reconstruir, eu botei entre parênteses aqui para a gente perguntar se um dia já houve, né, uma definição da atuação ambulatorial do nefrologista. Então, estou partindo de uma premissa, que eu não sei se é verdadeira, estou botando em discussão, de que a gente hipertrofiou a formação para diálise. Então, se isso é verdade, nós temos muita falta de nefrologistas na atenção ambulatorial. Nos nossos documentos oficiais do próprio Ministério da Saúde, muitas diretrizes clínicas de manejo do paciente hipertenso ou diabético, não consta a referência ao nefrologista. Então, assim, está lá dizendo que quem maneja é a atenção primária e quando complica, eu mando para o cardio, eu mando para o endócrino, mas eu não mando nunca para o nefro. Então, a gente está botando essa questão em debate, mas tem um problema. Se a gente disser que agora vai mandar todo hipertenso com complicação, comorbidade, lesão de órgão-alvo ou diabético, para atenção especializada ambulatorial, a pergunta vai ser, e eu tenho nefro no ambulatório para atender todo mundo, no Brasil inteiro? Então, repare que eu tenho aquela distribuição aqui, né? Tirando os hospitais especializados, hospital geral e tirando o centro de especialidade, eu tenho 527 vínculos em policlínica no Brasil inteiro. Se eu digo que eu tenho 25% de 200 milhões de habitantes com hipertensão, faça a conta. São 500 mil pessoas com hipertensão para 527 nefrologistas. Né? Então, eu vou ter gente atuando. Então, aqui tem um redimensionamento de onde trabalha e como trabalha o nefrologista. Então, talvez, assim, a hipótese mais presente hoje para a gente que está discutindo dimensionamento e formação eu não tenho falta de nefrologista em clínica de diálise. Talvez isso seja o que mais próximo eu consigo afirmar com mais segurança. Mas eu não posso dizer, concluindo, né, a rodada aqui, que a população brasileira e o sistema de saúde brasileiro não precisa de mais nefrologistas. Então, a minha hipótese é que nós precisamos, sim, de mais nefrologistas, mas nós temos capacidade de formar ociosa. 40, então, não preciso abrir mais programa de nefrologista. De nefrologia, talvez eu precise abrir em algumas regiões do país. Ou discutir programas onde os profissionais possam vir de uma dada região, formar onde tem excelência, com garantia de que pode voltar. E é aquela discussão que eu apresentei no quadro do CENIT, né? Para todo mundo aqui que está perto de terminar, pensar onde vai trabalhar logo. Então, desafios são no dimensionamento, na discussão da atuação do nefrologista do Brasil, né, se ela é restrita à hemodiálise ou se a gente pode investir na reconstrução ou construção da atenção ambulatorial. E que oportunidades a gente tem? Eu vou falar um pouco, se der tempo, vou falar um pouco da Política Nacional de Residências, para apresentar para vocês um pouco do que a gente está fazendo no campo da formação, e o programa Mais Especialistas, que acho que vocês já tiveram aqui com Aristides, ele já apresentou para vocês, que é um investimento grande do governo federal em requalificação da atenção especializada. Dentro do Mais Especialista, a gente tem um plano de requalificação da diálise peritoneal, e nesse sentido a gente tem que perguntar se os nossos nefrologistas ainda sabem fazer peritoneal, e a requalificação da atenção especializada ambulatorial. Então, como é que a gente reposiciona e redimensiona esse Titanic que é a atenção especializada ambulatorial, porque não basta da noite para o dia a gente dizer assim, agora precisa ter nefrologista na policlínica e achar que vai acontecer. Né? Essa é uma mudança que leva tempo, tem que ter incentivo financeiro, mecanismo de financiamento, tem que ter engajamento dos gestores também, porque o Ministério da Saúde é o gestor federal do sistema, quem opera mesmo são os estados e municípios. Né? Então, uma pausazinha para pergunta sobre isso, para eu falar um pouco da Política Nacional de Residências e apresentar para vocês o que consiste um pouco essa política. Alguma questão sobre o que eu já falei anteriormente? A distribuição de atuação no setor público e privado,
setor no público, né? Seria isso? Eu Nessa acho coluna. que é menor. E se a gente olhar também, tem nefrologista que talvez esteja em locais onde não precise nefrologista. Pois é. Né? Então, acho que qual que é o dimensionamento na necessidade do especialista no SUS? Acho que essa é uma... A gente faz a conta sempre na coluna da direita. Assim. Tá. Essa conta a gente vai fazer sempre pensando no SUS. Que é o que a gente incentiva. Eu sou pneumologista, eu incentivo que os meus residentes, alguma parte do seu tempo, se dedicam ao SUS, né? Mas não sei se precisa de mais campo de trabalho mesmo para o nefrologista poder atuar no SUS como nefrologista, né? Mas eu acredito que na atenção privada também a gente tem o mesmo problema. Assim, o paciente com hipertensão ou diabetes, hoje, na atenção suplementar ou privada mesmo no Brasil, normalmente é acompanhado ou pelo cardiologista ou pelo endócrino. São raras as situações que a gente tem equipe multiprofissional, porque tem algumas outras profissões que são determinantes nesse momento, né? A gente pensar um plano terapêutico, né, para o paciente renal crônico, né, pré-dialítico, sem a nutricionista, é quase impensável, né? E eles dizem assim, eu quero garantir acesso ao nefrologista no ambulatório. Mas se não tiver o nutricionista do lado, o nefrologista vai também estar bastante limitado na sua atuação, porque ela é uma atuação nesse campo muito preventiva, de prevenção secundária. Tem pouca intervenção que a gente vai mexer em droga, vai, né, ajudar no desenho terapêutico do paciente, mas a intervenção, sobretudo, é dietética, de modo de vida, né? Então, é fundamental que a gente tenha... Aqui no hospital, nós temos uma... Eu não imagino assim que todo paciente ele pode ser... Ele ter um especialista para cada sistema que ele tem. Então, precisa do nefrologista, endocrinologista, pneumologista, cada sintoma, cada doença que ele tem. Então, aqui nós empoderamos o nefrologista para que ele possa resolver a maior parte das questões. Então, ele trabalha muito como um clínico geral e ele precisa do especialista numa determinada circunstância. Por exemplo, o paciente nosso que passa no pré-transplante, que tem angina, ele não sabe, ele precisa fazer um cateterismo. Ele vai para o cateterismo, depois ele consulta o cardiologista já com o cateterismo. Então, ele não encaminha o paciente para fazer uma nova consulta. Perfeito. Aí outra nova consulta, ele precisa tirar toda a história, ele precisa ter toda aquela impressão do paciente, do familiar, do cenário, que um médico já teve. Então, se você conversar um médico com outro, empoderar um nefrologista ou um especialista, um endocrinologista, ele pode ser empoderado para ele tratar da nefropatia diabética, porque a gente usa o mesmo remédio. Quando vem um paciente do endocrinologista para mim, ele já prescreveu os remédios que eu ia prescrever. Eu só vou precisar cuidar do paciente quando eu vai precisar fazer fístula, vai precisar entrar em diálise, ou vai fazer diálise peritoneal. Mas até aí, o endocrinologista já atendeu bem o paciente. Então, mesmo na diálise, não posso falar isso porque os nefrologistas acham ruim, mas tem países que não precisa de médico permanente na diálise, que fica sentado ali enquanto os pacientes estão dialisando. Cada dia menos. Cada dia menos. A qualidade da máquina, a qualidade do sistema, tudo, e a qualidade da enfermagem está ficando tamanha, o nefrologista vai ficando mais supérfluo dentro da diálise como presencial da diálise, embora ele tenha que ver o paciente periodicamente. Então, isso reduz o número de nefrologistas que você precisa. Então, eu acho que se a gente começa a hipertrofiar mais especialista, e todos os pacientes precisam de vários especialistas, isso vai para uma posição que é contrária àquilo que o Programa de Saúde da Família, por exemplo, faz, que você tem uma capacidade de resolução de casos antes de chegar no especialista mesmo e selecionar bem aquilo que precisa do especialista. Genial. Então, isso dá uma outra camada ao debate, isso, né? Eu estou introduzindo, entendendo que aqui essas categorias seriam categorias introdutórias no debate do dimensionamento e da estimativa de necessidade. Isso apresenta, coloca a gente para vamos sair do R1 para o R2, de saúde coletiva com ênfase em formação de pessoas.
que se discute no mundo para poder dar resposta ao que você está falando? A discussão das competências e o dimensionamento num plano de, a gente chama de equipe de saúde em linha de cuidado. Então, o dimensionamento de competências, ele vai permitir que eu defina o que eu preciso para o paciente, vamos dizer, diabético, e aquela atenção pode ser feita pelo médico de família, pelo endócrino, pelo nefro. E aí eu vou fazer o dimensionamento por competência, não por especialista. Então, por exemplo, a Andaluzia, na Espanha, ela já faz isso. Ela vai dizer assim, eu preciso de alguém que veja a função renal do paciente com proficiência. Eu tenho um nefrologista para fazer isso, tenho até essa medida. Então, esses nefrologistas vão cuidar deste componente mais complexo, quando complica, quando eu tenho... Essa população daqui, para a qual eu não tenho nefrologista, e que eu vou demorar pelo menos 5 anos para formar, eu vou colocar com o endócrino e com o cardio. Aí eu vou lá no endócrino e no cardio e treino ele para aquilo. E aí, por isso o conceito de EPA, porque, no caso, eu vou falar do manejo clínico do paciente pré-dialítico, é uma competência que pode ser desempenhada pelo nefrologista, pelo médico clínico, pelo endócrino, pelo médico de família, à distância. O importante é que ninguém fique sem essa assistência. Então, assim, aí eu dimensiono e vejo, eu não tenho nefrologista suficiente, então eu vou formar esses endócrinos, cardios, médicos de família, clínicos, com essa competência. Só que a EPA me permite fazer o seguinte, eu não só delimito a competência, como eu avalio a proficiência. Então, não é só oferecer um curso online. Então, eu vou ter um papel para o nefrologista, nesse caso, que é o de formar essa competência nesse outro especialista e de avaliar permanentemente para se ele está fazendo ou não aquilo com proficiência. Isso é fundamental. Eu não posso considerar, isso é uma coisa em recursos humanos muito importante. Assim. Eu não posso considerar que a oferta de uma formação muda a prática, só porque eu ofereci. Eu treinei toda a atenção primária de São Paulo com predição para a doença renal crônica. Mas eu não avaliei, os caras nunca mais viram paciente, a supervisão não cobra, o cara fez o curso, botou o certificado lá, esqueceu, deixou para lá, não está fazendo a avaliação do risco. Então, a função do nefrologista nas equipes de saúde, ela tem esse componente, primeiro, de uma atuação marcadamente interprofissional, com outras profissões, e interespecialística, assim, de atuação com outras especialidades, né? Com a cardiologia, com a endocrinologia, com a urologia, com a clínica médica, com a oncologia, com diferentes cirurgia vascular, enfim, é uma especialidade que dialoga com praticamente todas as áreas. Então, aí passa a ter um outro desafio, entende? Assim, eu tenho uma primeira camada de dimensionamento que é física, assim, numérica, uma camada que é qualitativa, mas quando eu vou para uma camada um pouco mais detalhada, que é muito difícil de fazer, eu vou trabalhar com essas duas perspectivas, né? De um dimensionamento por competências e um dimensionamento de linha de cuidado por região de saúde. Essa linha de cuidado, a gente poderia até voltar àquela outra apresentação que faz a linha de cuidado do paciente. Eu vou ver que, por exemplo, na atenção primária, os fatores que envolvem, eu acho que estão aqui, né, Renato? Aquela que está no PowerPoint. Aqui, ó. Então, aqui, ó, na atenção primária, e pensar o tratamento conservador, eu tenho que pensar aqui que arranjo de equipe, né? Médico, enfermeiro, dentista no PSF, nutricionista, professor de educação física, terapeuta ocupacional, psicólogo no apoio a essas equipes para estar trabalhando aqui. Mas aqui tem um lugar para o nefrologista de educação permanente, de supervisão, de retaguarda, de retirada de dúvida. Então, eu acabo tendo uma outra perspectiva que não é só aquela da atenção especializada ambulatorial e da diálise e do transplante. Que aí entra a telesaúde. Telesaúde e também presencial, em algumas situações, né? Que às vezes é preciso a gente ensinar a fazer o exame clínico, tá? É preciso chamar a atenção. Mas isso aqui é um edema, pessoal.
A atenção especializada, né? A gente vai ter também aqui, vamos separar em 2 etapas, o pré-dialítico e o dialítico, né? Marcadamente interpretação do pré-dialítico, como eu falei, né? A importância da nutrição e de uma equipe multiprofissional que vai ajudar o paciente na mudança de hábito, né? Eu pensar que quando ele chega aqui, ele tem hábitos bem consolidados, né? Bem mais difíceis de mudar do que nessa etapa inicial. E na hemodiálise, diálise peritoneal, a gente vai ter aqui um papel da enfermagem importantíssimo, da farmácia importantíssimo, né? E que, quando a gente vai pensar o dimensionamento por categoria ou por competência, aí eu vou dizer, bom, aqui no cuidado pré-dialítico eu posso compartilhar várias competências. Então, assim, eu posso pensar na situação do nefrologista como uma liderança de equipe para várias equipes de atenção especializada ambulatorial, com telesaúde, com atendimento presencial, em diferentes arranjos de serviço. Porque a gente tem no Brasil hoje vários centros, e aqui em São Paulo acho que tem muito também, que são centros específicos de hipertensão e diabetes. Por mais que tenha uma controvérsia na saúde coletiva, na saúde pública, sobre a pertinência desses serviços, eles existem e são muito numerosos no Brasil, né? Então, nesse arranjo, um centro especializado de hipertensão e diabetes, a presença do nefrologista é muito a presença de um profissional que se intercala entre a assistência e a gestão. Não a gestão financeira, mas uma gestão do cuidado. Acompanhar fluxo de paciente, matriciar trabalho das equipes, acompanhar indicadores, dizer assim, olha, a equipe está ou não rastreando, está ou não vendo, como é que está o perfil, né, de taxa de filtração glomerular da minha população aqui, onde é que eu estou pecando, onde é que eu não estou rastreando, enfim. E quando a gente vai para as diálises, enfim, a gente vai ter também esse arranjo, né, do nefrologista, que eu posso fazer uma conta de profissional máquina, mas eu posso fazer uma conta de profissional gestor do serviço, o que muitas vezes acontece. Na verdade, a nossa história da diálise no Brasil, ela é uma história que começa com um protagonismo muito grande de empresas pessoais e familiares que foram passando por um processo de fusão, aquisição e internacionalização, e o nefrologista, de certa medida, foi perdendo esse lugar de uma liderança clínica gerencial dentro da equipe, dentro da clínica, quem fazia não somente a assistência, mas quem cuidava de todos os processos gerenciais / assistenciais que cuidam. O acesso do paciente, né, como é que a alimentação do paciente na clínica, o transporte, todos esses elementos que vão interferir no sucesso da intervenção. E no transplante nem se fala, né? A necessidade de a gente estar atuando em equipe e desse dimensionamento feito em equipe. Então, muito interessante. Obrigado pela pergunta. Me permitiu adentrar uma camada um pouco mais detalhada desse dimensionamento. Eu acredito que um dimensionamento refinado como esse, a gente não consegue fazer nacionalmente, num país de 200 milhões de habitantes. A Holanda faz, lá com tamanho de Alagoas. E lá na Holanda, os caras se conhecem todo mundo pelo nome. E aí você fica produzindo indicador e tal, depois fala para o mundo, olha, eu tenho indicador disso, eu tenho indicador daquilo. Mas com 200 milhões de habitantes, 8 mil quilômetros de costa, é muito difícil você fazer. Aí, esse grau de dimensionamento refinado, eu acho que a gente só consegue fazer localmente, assim, em região de saúde, né? Então, vamos voltar para lá, para os desafios, para eu falar um pouquinho para vocês dessa política de residências, né? Primeiro, eu queria também testar um conceito com vocês. Eu acho, professores e professoras, que nós vivemos um momento global, para contextualizar o que a gente está passando, né? Que, não sei se vocês ficaram impressionados pelo número de ociosidade de vaga, né? Especialmente quem prestou processo seletivo na residência, assim, deve estar pensando assim, ninguém me avisou que tinha tanta vaga ociosa assim, né? Eu estudei tanto e tem tanta vaga sobrando, né? Por que eu me matei daquele jeito, né? Médio curso, gastei tanto dinheiro. E é uma pergunta que a gente faz. Isso, não, como eu falei para vocês, a nefro ela tem uma situação confortável no Brasil. Na radioterapia, que é um problema, né, o problema talvez mais
importante, que a gente fez um programa de aquisição e entrega de acelerador linear no Brasil. A gente comprou 40 aceleradores, cada um a 15 milhões de reais. Botou acelerador linear até no Amapá. E para botar um acelerador num lugar, tem que fazer um bunker, tem que fazer uma subestação elétrica. Imagina que é transportar aquele bicho, instalar aquele negócio, as paredes baritadas. Olha, aí botou o bicho, inaugurou, e aí? A gente formou agora, mês passado, 16 radioterapeutas no Brasil. Se a gente está formando 200 nefrologistas, a gente formou 16 radioterapeutas no Brasil. Não dá nem para aqui, para a região central de São Paulo. Não dá nem para Paulista, os 16. 80% de ociosidade. Como é que pode uma especialidade que se formou estar empregado a 30 mil? Fácil. Não tem procura. Tem 80% de vaga ociosa. Aí a gente vai para a medicina de família, 60% de vaga ociosa. Vai para a clínica médica, não tem tanto, porque tem aquele apelo de formar para fazer a outra especialidade. Então, eu acho que a gente não reuniu elementos teóricos ou empíricos para afirmar, mas esse fenômeno a gente está vendo também no ensino superior. Você vê o esforço do governo brasileiro com o pé de meia para manter o aluno no ensino médio, ele está pagando as famílias para o estudante ir para a escola. Chegamos a esse ponto. Nós vivemos um fenômeno mundial de deseducação. Não está restrito ao Brasil esse fenômeno. As pessoas não querem mais estudar. Isso também está muito envolvido nesse momento de crise da popularidade do governo, porque a gente está apostando que o povo quer emprego, casa, trabalho, né, vida, como diz o francês, metrô, boulot, dodo, né? Família, casa, assim. E as pessoas querem prosperidade, quer enriquecer rápido, quer virar influencer, quer ganhar no jogo do tigrinho. Ninguém quer trabalhar mais. Eu entendo. De certa forma, eu compartilho com esse sentimento. Mas o projeto de bem-estar social que está envolvido com educação e educação como forma de melhoria social, ele está em crise no mundo. E ele tem repercussões severas no Brasil, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Então, nós estamos falando aqui, Lúcio, tem uma outra apresentação que a gente discute o que é o Sistema Nacional de Residências Médicas, né? Nós temos 70 mil vagas autorizadas, 50 mil vagas ocupadas no Brasil. Quando a gente compara com a pós-graduação, a residência médica, que é uma profissão apenas, ela tem mais instituições e mais programas do que toda a pós-graduação estrito sensu no Brasil, somando todas as áreas. A gente fez esse debate na CAPES, com a presidência da CAPES. Muito bom, vamos botar os dois sistemas juntos. Aqui. A CAPES tem uma agência, né, um prédio em Brasília, com uma estrutura maravilhosa para acompanhar os programas de pós. A gente tem um setorzinho lá no MEC que cuida das residências. Mas nós temos praticamente a mesma dimensão. São 2,5 bilhões de reais só de bolsa no Brasil. E o sistema é a ponta da pirâmide da formação. Nós estamos falando da profissão mais procurada de todas as profissões no Brasil. Então, nós temos 1 milhão de candidatos ano para a graduação, 52 mil acessos, 32 mil egressos. Esse gap é porque é vaga que abriu e que não formou gente ainda. Então, em 6 anos, nós vamos estar formando 50 mil pessoas e 15 mil vagas de acesso direto na residência. Então, a gente produz um estoque anual de 17 mil médicos sem formação. Isso deveria produzir uma busca pela residência ainda maior, concorda? Se a residência fosse uma alternativa para os colegas que estão saindo da graduação. Então, este é um fenômeno que nós precisamos encarar, a sociedade brasileira, a categoria médica e o Estado. Então, assim, os nossos formandos não querem mais fazer residência. E a gente tem desenvolvido pesquisa para entender o fenômeno, para perguntar por quê.
Por que não quer fazer mais residência? É um lugar comum dizer que o colega acha que é mais fácil formar, fazer um bom perfil de Instagram, ter um bom social media e encher o consultório de gente dizendo que você faz qualquer coisa. E para que eu vou passar, no caso da nefroped, 3 anos de pediatria, mais 2 anos de nefroped, 5 anos ganhando R$ 4.100, com 60 horas semanais, se eu posso imediatamente abrir um consultório, um perfil no Instagram e ganhar 30, 40 mil. E isso é um problema, né, para o Brasil, porque quem resolve fazer medicina de qualidade hoje trabalha como goleiro de medicina ruim. Fica lá no seu consultório trabalhando, feito um louco, feito uma louca, aparando os problemas que esse sistema tem produzido. Então, esse sistema atualmente desregulado, né, nós fizemos uma aposta desde 77, quando a residência foi criada, num sistema liberal, que se autorregula. Essa foi a defesa que a gente fez o tempo inteiro, categoria médica. O Estado não tem nada a ver com isso. Quem define isso somos nós. Nós dizemos, nós médicos, né? Nós dizemos quem pode formar, quem e quantos pode formar, e o Estado não tem que se meter, só tem que pagar. Esse é o liberalismo brasileiro. É tudo liberal, mas o governo é quem paga. Então, na graduação, a gente tem 75% das vagas são privadas. Na residência médica, 87% das vagas são pagas com bolsas públicas. Quer dizer, só tem residência com bolsa, não tem residência sem bolsa. Aí tem 13% que é o hospital privado quem paga. É um fenômeno recente. Rede Dó, por exemplo, está sendo um grande pagador de bolsa no Brasil. Né? Sírio paga bolsa, Einstein paga bolsa, grandes hospitais. Mas ainda 87% do financiamento é público. E a gente ainda tem uma baixíssima capacidade regulatória desse sistema, de dizer aonde pode formar, quantos pode formar e como deve formar. O resultado disso é um sistema que precariza até a própria profissão. Ele é se eu entrego a regulação profissional ao mercado, eu entrego a predação. Então, nós temos um sistema que é extremamente predativo, de uma concorrência predatória. Né? Então, assim, outros lugares com um sistema regulatório mais rígido, que diz assim, não, em São Paulo eu não preciso mais formar, porque eu já tenho especialista demais. Eu só formo em São Paulo se tiver garantia de mobilidade para outro lugar. Isso protege quem está atuando em São Paulo, vocês entendem? Protege de uma ação predatória do mercado. Fortalece vínculo mais sólido, mais duradouro, mais consistente. Mas se eu tenho sobra de especialista, eu vou assediar o profissional para trabalhar com PJ. Vou trabalhar com banco de horas, que a gente chama a uberização da medicina, que é o que a iniciativa privada está praticando. Né? Então, assim, isso é o que está um pouco desenhado para o mercado de trabalho de vocês quando vocês saírem. Né? Assim, um desenho de empresariamento da assistência nefrológica no Brasil, e quem não conseguir entrar para esse lugar aqui maravilhoso vai estar trabalhando em clínica com banco de horas, ganhando para o PJ, sem direito social, sem proteção social nenhuma. Por que quem está fazendo isso? Vê que coisa anacrônica ou esquizofrênica. Eu vejo no painel que eu tenho falta de especialista no Brasil. E eu tenho, por outro lado, uma ação predatória do mercado sobre os trabalhadores. O que explica isso? O que explica isso é um modelo liberal que, em tese, se autorregula. Pode deixar, não tem problema. Se tiver muito de uma área, vai parar a procura, os profissionais não vão procurar aquela área, vão para outra área. Só que, no caso da medicina, o mundo inteiro, até os países com o capitalismo mais selvagem, tem ações muito duras de regulação profissional. O Canadá, que a gente estava falando mais cedo, anualmente reúne o board das províncias para dizer assim, eu preciso desse especialista. Só abre vaga daquela e daquela residência naquela região de saúde e não importa se é o hospital A, B ou C, se tem aquela importância. O que precisa é o que vai ser oferecido e que é aquilo que protege a categoria. Você vê, quando eu me graduei, minha residência era 1 ano de clínica médica e 1 ano de nefrologia. A pediatra que formou comigo era 1 ano de pediatria e 1 ano de neonatologia. Hoje, para você ser transplantador, você precisa fazer 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia e 1 ano de transplante. Daí você vai passar a vida trabalhando com transplante.
E a pediatria também, 3 anos de pediatria geral, depois vai fazer 2 anos de especialidade. Isso eu acho que é um estímulo muito grande. Você fez 6 anos, faz 2 anos de cursinho, 6 anos de medicina, 8 anos. Aí você precisa mais 7 anos para ser transplantador. 15 anos, é muito. Perfeito, muito obrigado. Eu lhe pergunto, quem foi que definiu isso? Foi as sociedades. Baseado em que princípio? Eu acho que é no princípio de até regular o mercado. Então, é disso que eu estou falando. Nesse contexto, o Estado brasileiro, de um governo que é de união e reconstrução, que não tem nenhuma pretensão de ruptura institucional, né? Então, ele, de posse desse diagnóstico que eu apresentei anteriormente para vocês, vai proceder com que medida? Uma medida regulatória tímida. O que o Estado brasileiro tem feito desde 2009? O Ministério da Saúde paga bolsas, numa tentativa de interferir com o mercado. Você está ali operando um transatlântico e você desvia 3, 5 graus da trajetória. Assim, para você fazer uma curva, vai demorar uma eternidade. Porque nós vivemos num momento muito crítico, delicado politicamente, para a gente chegar e dizer assim, não, vamos fechar a residência, vamos abrir tudo, né, com autoridade sanitária que nos é conferida pela Constituição, pelas leis ordinárias, mas que no atual momento político do país é muito delicado. Então, desde 2009, que o Ministério da Saúde ele faz o quê? Ele paga bolsas como um mecanismo de redução de desigualdade. Então, hoje, das 50 mil bolsas que a gente tem no Brasil, 20 mil são pagas pelo Ministério da Saúde, são pagas pelo SUS. As outras 30 mil estão divididas, em segundo lugar, com 17 mil aproximadamente. São bolsas pagas por secretarias estaduais de saúde, 9 mil bolsas pagas pelo MEC, acho que aqui a maioria é MEC, né, da Unifesp, e um residual de 1.500 bolsas de secretarias municipais e 7 mil bolsas privadas, que é aqueles 13% que eu falei para vocês. Então, o Ministério começa em 2009 a pagar a bolsa para regular. E a primeira medida regulatória é precisamos de mais médicos de família para atenção primária. Então, o programa foi criado pensando muito nisso. E, ano a ano, a gente foi ajustando o programa para definir novas prioridades. Porque aí você diz, não, vou fazer um programa para medicina de família. Aí todas as especialidades caem em cima e diz, mas clínica médica também é importante, GO também, pediatria. Vai entrando na política outras especialidades. Hoje a gente tem um escopo de especialidades. E o que a gente fez de 23 para cá foi afunilar um pouco mais. Primeiro, como eu apresentei para vocês, a gente foi atrás do diagnóstico para fazer uma coisa prudente, baseada na ciência. Então, não cabia, nesse momento de 23, sem o debate que a gente está fazendo aqui, por exemplo, chegar e dizer assim, bicho, está faltando, né? Temos um problema com a doença renal, mas vamos formar nefrologia, que foi o que foi divulgado. Você sabe, quando a gente lançou Mais Especialistas, tem uma onda de fake news, que eu não localizo onde ela nasceu, para dizer que a gente ia acelerar a formação de especialistas no Brasil. Não sei se vocês ouviram falar. Que a gente ia trazer especialista de fora, que a gente ia acelerar a formação com especialidade, ia precarizar a residência e esculhambar a residência. Isso foi o argumento que foi usado na campanha, quando eu fui candidato à secretaria executiva. Agora, para quem lançou essas mentiras, só sobra a vergonha de ter mentido mesmo. Porque o que a gente vem fazendo desde então é isso que eu apresentei para vocês, é fazer uma política baseada em evidências. Então, primeira coisa, não cabia a gente sair por aí abrindo programa à torta e à direita sem saber da necessidade. Fomos atrás disso. E elegemos, em 23, 8 especialidades prioritárias, a partir do diagnóstico das redes de saúde, dialogando com gestores, com o mercado de trabalho. Vamos fazer uma sondagem aqui de saber o que vocês acham, quais são as especialidades mais críticas no Brasil? Alguém se arrisca? Na mosca. Primeiro lugar. Geriatria, psiquiatria. Fico muito feliz de ter acertado, porque todo lugar que eu vou e pergunto é anestesia um lugar. Eu estou vendo que o professor Natalino Salgado está ali. Eu tive com ele lá no Maranhão, na Federal do Maranhão. Quando eu falei com ele, com a diretora do hospital universitário lá, a Joyce,
que a gente ia incentivar a formação de anestesista, eles deram um pulo na cadeira. E disseram assim, anestesista, nós estamos precisando de nós, olha, a anestesia é um problema do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha um Programa Nacional de Redução de Filas, que ano passado bateu 14 milhões de cirurgias eletivas, e a gente agradece aqui o esforço de São Paulo também nessa iniciativa. Veja, em 200 milhões de habitantes, a gente operou 14 mil em um ano. 7,5% da população fez cirurgia eletiva pelo SUS só em 2024. Catarata, hérnia, vesícula, esse grosso. Mas em todo canto a gente tinha dificuldade de montar a escala para o programa por conta de falta de anestesista. Aí identificamos outra que se acertou, a psiquiatria. Metade do CAPS 1 no Brasil, nós temos 3.000 CAPS, 1.500 são o de baixa complexidade, CAPS 1. 750, 50% deles não tem psiquiatra. Então, psiquiatria é outra especialidade que falta numericamente e falta qualitativamente. Porque a gente forma psiquiatra hoje, a grande maioria dos nossos programas são programas hospitalares, cuja experiência clínica durante a residência é de internação. Mas o profissional que sai para atuar no mercado, e especialmente quem vai para o consultório, é um profissional que tem que saber manejar o paciente sem internar, porque ninguém quer seu familiar internado como primeira solução. Então, a gente tem essa dificuldade na psiquiatria. Que mais? Outras? Patologia. A gente foi estudar a linha do câncer e foi para oncologia clínica, pediátrica, cirúrgica. Quando a gente viu a patologia, o diagnóstico foi, nós estamos diante de um apagão no Brasil. Nós vamos parar o sistema de saúde para o patologista. E é engraçado como tem uma resposta comum, quase reflexo, né, medular, que é dizer assim, mas tem a telesaúde, tem a telepatologia. Minha gente, assim, para instalar um sistema de telepatologia no Brasil e para operar esse sistema, ele tem no mínimo 10 anos, se fosse todo o investimento público direcionado para isso, e ainda assim a gente ia precisar de patologista para treinar a própria inteligência artificial e para nos dar confiança nos casos de alienação desses sistemas. Não dá para ir. A radiologia hoje está muito mais avançada no campo da... E há pesquisadores no mundo afora que defendem que em 10 anos a radiologia deva caminhar para a extinção por conta da inteligência artificial. Mas na patologia, isso não é uma perspectiva palpável. Eu vou perguntar a vocês, quantos patologistas vocês acham? A gente formou 16 radioterapeutas no ano passado. E patologistas? 4. 10. 10. A gente formou 87 patologistas no Brasil, dá 3 por estado. 3 patologistas por estado. E a especialidade tem envelhecido, a especialidade está deixando de existir, né? Então, a gente elevou a patologia a uma prioridade máxima. Além disso, neonatologia, por conta da assistência materna, e há um problema com a neonatologia por conta dos 3 anos da pediatria geral. Então, para neonato, você tem 5 anos de forma como se fosse neurocirurgia. E o mercado absorvendo recém-formado para a sala de parto. E como, vê que paradoxo, né? Como não tem o especialista, eu pego e precarizo, por falta de regulação do mercado, né? Eu deixo a critério da especialidade, não, preciso de 3 anos, com mais 2, 5, para formar o neonatologista. Beleza, tá certo, compramos o pacote. São 5 anos para formar o neonatologista. Procura um neonatologista hoje para fechar uma escala de plantão. Neurologia pediátrica. Essa é uma especialidade estrutural no Brasil. A gente não tem especialistas nem para formar os primeiros centros de formação. Então, a gente tem falta de centros formadores. Nesse caso, vai ter que ter um incentivo básico na pesquisa. E qual é a crise? O transtorno do espectro autista e outras doenças que hoje acometem a infância, né? TDAH e outros transtornos do comportamento, que a gente precisa dessa retaguarda. Não é que toda criança com TEA precisa de um neuropediatra, mas é importante ter um na rede para interconsulta, para esclarecer. Psiquiatria da infância e da adolescência também, e a medicina intensiva pediátrica. Essas foram as 8. No ano passado, a gente trouxe a neurocirurgia também por clamor de alguns gestores estaduais. Eita, já são 8h10, é para a gente abrir a palavra, né? Isso. E aí, estamos no debate de que novas especialidades a gente vai introduzir nesse rol, mas para essas,
8 hoje têm estratégias singulares. Então, por exemplo, para a radioterapia, que eu tenho 80% de vaga ociosa, muito provavelmente a gente vai pagar uma bolsa diferenciada como um atrativo. Para patologia também. Para anestésio não precisa. Para anestésio o pessoal faz residência até sem bolsa. Isso. Bom, doutor Carille, muito obrigado pela sua apresentação, assim, muito clara e bem abrangente, e com muito entusiasmo também, porque é uma qualidade excepcional. Eu já peguei aqui aquilo que eu chamo de habilidades adicionais aqui, já vou mudar para por competência, que nós utilizamos bastante esse termo. E também chamou a atenção, assim, que você fala o pessoal não está buscando mais a educação como meio de ascensão social. Isso é interessante, esse dado que o Ministério da Saúde antevê. Então, nós vamos passar primeiro nós temos que encerrar às 9 horas, até porque cada uma das outras pessoas tem atividades. Tem 2 perguntas do Walter Garcia, do Daniel Rinaldi. Depois nós vamos ficar na sala conversando sobre mais alguns outros aspectos, junto com o doutor Lúcio, o pessoal que ficar aqui. O Walter. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniel. Bom dia, Medina. Parabéns, Roberto. Explanação muito interessante, muito provocativa. Roberto, a gente, quando fala em diálise, hemodiálise, a gente aumenta o número de pacientes sem precisar aumentar o número de nefrologistas. A gente aumenta a máquina, aumenta turno e resolve este problema. O aspecto nefrologista para nós hoje é no transplante. O ambulatório, à medida que tu tem 3, 4, 5 mil pacientes no ambulatório, nós temos um sistema que eu considero ultrapassado no nosso atendimento ambulatorial. Então, eu preciso de um nefrologista, se faz 12 consultas por dia, provavelmente para 300 a 400 pacientes desse ambulatório. Se eu tenho 3 mil pacientes, eu preciso de 10 nefrologistas só para fazer o ambulatório, mais 3, 4 com internação, mais 2 para o pré-transplante. Hoje, o nosso grupo tem 24 nefrologistas, sendo 5 para hemodiálise e diálise peritoneal, e 18, junto com a nefrologia pediátrica, para fazer transplante. Então, esse é um aspecto que a gente vai ter que pensar, essa necessidade cada vez maior de nefrologista para atender esse ambulatório presencial. Talvez uma outra forma, alguma coisa que a gente possa trabalhar, porque cada 2 anos a gente tem que colocar mais 2 nefrologistas no grupo, ou atender mal os pacientes. Qual é a tua opinião disso? Então, eu queria outro comentário do Daniel, para nós podermos encerrar. Obrigado, Walter. Parabéns pela sua apresentação, excelente. Eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro, eu creio que nós, como formadores de nefrologistas, até o egresso da Faculdade de Medicina, a gente não está formando esse egresso da medicina para ter conhecimento básico sobre nefrologia. Queria que você comentasse sobre isso. E a nossa residência médica, realmente, ela é muito hospitalista, né? O nosso residente, ele vem para a nefrologia sabendo que ele vai trabalhar em UTI e vai trabalhar em clínica de diálise. Ele não trabalha em ambulatório, é pouco oferecido esquema de ambulatório, porque o mercado também não tem essa perspectiva desse tipo de atividade. Então, a gente sabe quais são nossos problemas. Agora, como resolver isso? Tem uma pergunta de várias camadas aqui, né? Esse debate sobre a graduação, ele é muito presente, né? A gente precisa entender que as graduações no Brasil, não só a medicina, elas mudaram em 96 com a Lei de Diretrizes e Bases, e tem muita gente que ainda não incorporou essa mudança. A gente deixou de ter um currículo mínimo, onde estavam listadas as áreas, né, de conhecimento, para ter uma diretriz curricular que fala de como eu quero o resultado final do médico, né? Então, várias especialidades sentem falta de ter ali representada na graduação aqueles 15 dias que tinham antes. Eu, quando fiz graduação, nos anos 4 e 5, eu ainda fui de uma época que era 1 ano só de internato, a gente tinha assim, 15 dias de cada clínica, mas a gente achava que aquilo, pelo menos, apresentava a especialidade ao estudante, né? Eu acho que a gente precisa pensar um novo sistema, porque se a gente fosse pegar de cada uma das 55 especialidades,
61 área de atuação e botar na grade da medicina, a gente ia ter que ter uma graduação algo em torno de 10 anos de medicina, né? Então, a gente precisa pensar em outros mecanismos de construção de competências integradas, né, para o cuidado do paciente crônico, dizendo assim, em termos de graduação, né, para entender essa problemática, não tentar reproduzir as especialidades lá. E acho que ele fez uma síntese brilhante daquilo que eu tentei caracterizar como o mercado de trabalho do nefrologista hoje, que é essa hipertrofia da diálise, né, a necessária atuação do transplante e essa praticamente ausência da atuação ambulatorial e em equipe matricial. Alguns centros já estão fazendo 3 anos de internato para acomodar todas essas especialidades, 61 especialidades dentro do curso. O 4º ano é um ano meio neutro, assim, que é uma transição, então muitas outras universidades estão incorporando o 4º ano como internato. Mas eu queria anunciar, na próxima semana, vai falar do cenário da doença renal crônica no mundo. O Dr. Roberto Pecuar, ele é nefrologista e pesquisador sênior da Universidade de Michigan. Ele foi professor aqui da PUC do Paraná durante muito tempo. Ele é um pesquisador de uma carreira muito longa aqui no Paraná. E agora tem mais de 10 anos que ele está na Universidade de Ann Arbor, em Michigan. É um amigo assim, pessoal assim, de todos nós aqui, uma pessoa que trabalha bastante em pesquisa e dá um destaque grande para a nefrologia brasileira. Ele vai falar sobre o cenário da doença renal crônica no mundo. Eu queria te agradecer, eu sei que você vai passar mais o resto da manhã aqui conosco. Agradecer mais uma vez pela sua apresentação, assim, pela oportunidade de discussão, como você colocou, e também como eu falei, pela tua empolgação pelo tema, e também manifestar minha admiração, como eu tenho por médico da família, médico da comunidade. Eu acho que é a pessoa que hoje tem a atividade mais difícil. O transplante ele tem suas regras certinhas. Assim, eu preciso saber algumas 3 ou 4 diretrizes. E quem trabalha no programa de saúde da família precisa ter lá umas 50 diretrizes, que vai desde o recém-nascido até o paciente bem idoso. E depois tem que preencher ainda uma série de papéis, das 15 minutos de consulta, ele gasta metade preenchendo dados, ou à mão, ou no computador, para alimentar os dados do Sistema Público de Saúde. Então, eu queria passar a última palavra para você e agradecer muito. Então, professor, eu queria agradecer, mas assim, eu queria era combinar de a gente continuar conversando. Na verdade, a necessidade de a gente aprofundar o que eu apresentei aqui de informações sobre o dimensionamento e de a gente pensar cooperações do Ministério da Saúde com o Hospital do Rim, com a Unifesp. A gente já vem trabalhando junto, mas aprofundar essa relação para responder as questões que a gente levantou aqui. Como é que a gente vai qualificar? A gente tem conversado isso com a Sociedade de Nefrologia, né, Lúcio? Como é que a gente vai qualificar os programas de residência? Como é que a gente vai discutir com prudência e responsabilidade a necessidade ou não de expansão de programas e para onde a gente precisa expandir? E o que é que a gente pode fazer nessa perspectiva de mobilidade? O que é que a gente pode fazer numa perspectiva de prover profissionais nas regiões onde a gente sente falta ainda hoje?